Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso projeto de educação jurídica. No vídeo de hoje, vamos demonstrar e conversar uma questão tributária muito importante. Com frequência, os meus clientes têm parentes no exterior e sempre me perguntam: como fica a questão tributária, doutor, se eu receber uma doação vinda do exterior? Ou eu receber uma doação de um bem localizado fora do país? Será que eu devo pagar ITCMD? Existe a incidência de algum tributo? Vamos juntos então descobrir o que a legislação diz sobre esse assunto. Aqui no canal eu te ensino como proteger o seu patrimônio, a sua empresa e, é claro, a sua família. Vamos! Para responder às dúvidas tributárias do vídeo de hoje, nós devemos recorrer ao julgamento recente do Supremo Tribunal Federal que, no ano passado, em 2011, julgou o tema 825, em que foi analisado o recurso extraordinário 851.108, proveniente lá de São Paulo. No julgamento daquele processo, dentro da sistemática de repercussão geral, ou seja, significa que aquele julgamento serve para todos os casos parecidos e análogos, e não somente só para aquele caso em questão, o STF entendeu e achou por bem fixar uma tese, ou seja, disse o seguinte: é vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir ITCMD nas hipóteses previstas na Constituição Federal no artigo 155, que depende de lei complementar para a sua regulamentação. Em outras palavras, os ministros do Supremo, por maioria, concluíram então que atualmente os estados e o Distrito Federal não podem efetuar a cobrança do ITCMD através de legislações estaduais específicas, sem ter primeiro uma prévia legislação complementar que deve ser feita pelo Congresso Nacional. Assim, o STF apontou que os estados não têm competência legislativa para instituir ainda esse tributo, visto que depende, então, de uma lei complementar que é exigida pela nossa Constituição Federal, no artigo 155, para regulamentar a matéria. Dentro desse entendimento, então, pelo menos por enquanto, por hora, já que a gente não tem uma lei complementar vinda do Congresso Nacional que regulamenta isso, os estados e o Distrito Federal não podem cobrar o ITCMD sobre essas hipóteses, que são, primeiro, nos casos de doação, quando o doador está estabelecido, tem domicílio e residência no exterior, doar algum bem para alguém residente no país. E dois, nas hipóteses de herança, quando o falecido era residente ou domiciliado lá no exterior, e o seu inventário foi processado no exterior. Em todos esses casos, então, na doação ou na herança, o ITCMD é ilegal se for cobrado pelos estados da federação. Dentro ainda desse julgamento, é importante mencionar que o STF julgou por bem também aplicar a modulação dos efeitos para as hipóteses de incidência do ITCMD que aconteceram até então. Ou seja, o tribunal fixou que os efeitos desse julgamento somente seriam válidos para o futuro, ou seja, a aplicabilidade da doação ou da herança a partir da publicação da sentença e do acórdão, que ocorreu em 20 de abril de 2021. Sendo certo, então, que a partir dali não vai ser mais possível a cobrança do ITCMD pelos estados e Distrito Federal. Mas, em contrapartida, nos casos passados, o STF definiu que os contribuintes que já pagaram o tributo antes do julgamento não terão, então, o direito de reaver esse valor para não onerar os cofres públicos e evitar, assim, um impacto orçamentário imprevisto. Ou seja, somente aqueles contribuintes do passado que propuseram a ação e estão discutindo a cobrança e não fizeram o pagamento terão o direito ainda de não pagar e continuar não sendo exigível o pagamento por parte dos estados e do Distrito Federal, tendo então a ação judicial que foi proposta resguardado o seu direito
Esses foram os argumentos jurídicos utilizados pelo STF no julgamento e na modelação do efeito, que ficou mais vinculado a um critério político e prejudicando assim os contribuintes que já pagaram o imposto para trás, mesmo não sendo devido. É isso. Alguma dúvida? Então, deixa sua curtida no vídeo, compartilhe esse vídeo também com seus amigos para ajudar o nosso canal de educação jurídica a chegar mais longe e mais pessoas ficarem bem informadas. Até o próximo vídeo. Tchau!